Confissões de um estadista. Resultados eleitorais e lugares no parlamento. As eleições gerais em Angola sempre foram muito bem calculadas e premeditadas. Não há nada que tenha sido deixado ao acaso, incluindo o surgimento de alguns partidos políticos que foram criados mesmo não tendo condições para tal, e foram certificados pelo Tribunal Constitucional. Como já disse anteriormente, nenhuma instituição do Estado detinha autonomia para tomar decisões que perigassem a manutenção do MPLA no poder. Todos eles sabiam que, ao serem nomeados para determinados cargos, teriam de ser pessoas essencialmente alinhadas com o partido ou que, em algum momento, teriam de tomar uma decisão favorável a uma solicitação minha ou do MPLA. Disse e repito, o único adversário político que sempre tivemos foi o camarada Jonas Savimbi, porque ele vinha de um processo anticolonial e sabia como lidar com os meandros da política interna e externa. Os outros faziam parte do jogo de poder instalado por nós. Por exemplo, diretamente, nunca tive a oportunidade de negociar com o camarada Isaías Samakuva. Os nossos encontros sempre foram muito cordiais e institucionais para garantir a continuidade da paz no país. Pese embora estivéssemos a vestir camisolas diferentes, mas na arena política era importante que tenhamos os olhos bem atentos relativamente àqueles que são os nossos adversários políticos, o que permitiu que muitos camaradas da UNITA ingressaram no MPLA. As eleições de 1992 em Angola e as outras eleições que se seguiram foram um verdadeiro problema para o país, porque a desconfiança era muita e naquela altura o fantasma que nos perseguiu durante longos séculos continuava bem presente, fruto de teorias da conspiração. Eu segui uma agenda e tomamos a decisão em função daquilo que seria melhor para os angolanos. Provavelmente, para o camarada Savimbi, aquilo foi uma verdadeira afronta, o que desencadeou uma guerra sangrenta. Mas o que foi feito na altura foi apenas a pensar também na intervenção e na proteção daqueles que recebiam apoios externos. Por essa razão, decidimos não avançar para uma segunda volta das eleições. A ideia nunca foi de instalar a guerra, mas era inevitável, porque as chamas estavam muito acesas, quer do nosso, quer do outro lado. De um lado tínhamos o camarada Savimbi, que estava a ser protegido pelos Estados Unidos, e do outro estávamos nós, que tínhamos sido reconhecidos internacionalmente como partido que formara o governo no pós-independência. Mas as teorias que se foram criando e cogitando naquela altura eram muitas, principalmente que havia necessidade de fazermos as eleições gerais, uma vez que já não estávamos sob o domínio do regime colonial. O ponto de discórdia estava na UNITA de Jonas Savimbi, que declamava que certos acordos não tinham sido cumpridos e a única forma de resolvermos esse conflito seria pela via das eleições gerais. Mas os nossos correspondentes internacionais, quer os russos, quer até mesmo os portugueses, aconselharam-nos a conter os ânimos e não avançarmos para uma segunda volta das eleições. Nós sempre estivemos abertos a consentir que o camarada Jonas Savimbi fizesse parte do governo, mas, e como já disse anteriormente, Jonas Savimbi era uma forte ameaça para o MPLA, porque dominava zonas com grande densidade populacional e as políticas criadas pelo MPLA colidiam com os interesses que Savimbi tinha para Angola. Era impossível que naquela altura houvesse apenas uma governação separada de Angola e de Portugal, como pretendia Jonas Savimbi, e tendo ele acesso a esses acordos, causaria uma verdadeira ruptura no país.